falar um pouco mais sobre isso com você. Se você puder, abra sua Bíblia no Salmo 51. Salmo de número 51. Nós ouvimos sobre o amor do nosso Deus. Nós ouvimos sobre o quão grande é o amor do nosso Deus. Nós ouvimos o quão maravilhoso é esse amor. O quanto ele é largo, o quanto ele é expoente, o quanto ele é maravilhoso. Foi o que nós acabamos de ouvir aqui nesse momento. E para que nós experimentemos desse amor, o Senhor, Ele nos conduz diante da Sua palavra, mediante a Sua palavra, a uma vida que, como nós acabamos de ouvir nessas duas últimas canções, que se curva e que se prostra e que se ajoelha diante dEle. Eu gostaria de conversar, de falar um pouco rapidamente com você. Salmo de número 51. A palavra de Deus, ela nos diz o seguinte, eu peço que você acompanhe a leitura. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. E segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos. De maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu a minha mãe. Eis que te comprases na verdade, no íntimo e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com hisopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não repulses da tua presença, nem me retires o teu santo espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua exaltará a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará os teus louvores, pois não te comprazes em sacrifício, do contrário, eu os te daria. E não te agradas de holocaustos, sacrifícios agradáveis a Deus. São o espírito quebrantado, coração, nós cantamos isso, compungido e contrito, não desprezarás, ó Deus. Faze bem a Sião, segundo a tua boa vontade, edifica os muros de Jerusalém, então te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas, e sobre o teu altar se oferecerão novilhos. Feche seus olhos. Pai Santo, nós lemos agora a tua palavra e pedimos ao Senhor, Deus, que nesse breve momento em que nós meditaremos nela, o Senhor fale, continue falando aos nossos corações. Nos conduza, Pai, de fato a uma vida, ó Deus, de experiências com o Senhor, mas sabendo, Deus, ó Pai, que nós precisamos nos curvar diante do teu senhorio, da tua majestade, diante da tua santidade, do teu poder, ó Deus, e da tua glória. É o que nós te pedimos, Deus, em nome de Jesus. Amém, amém. Louvado seja o nosso Deus, louvado seja o nosso Deus. Pergunta, queridos, você se arrependeu já de alguma coisa? Já teve aquele momento na sua vida que talvez você fez algo e depois de fazer aquele algo você chegou, poxa, se eu pudesse voltar atrás, eu fazia diferente. Ah, se arrependimento matasse, eu já estaria morto. Eu não deveria ter feito aquilo, eu não deveria ter falado aquilo, eu não deveria ter pensado aquilo. Você já passou por isso? Você já experimentou esse tipo de situação? É muito comum a gente se arrepender diante de várias coisas que nós fazemos.
de erros, vacilos, pensamentos errados, palavras erradas, em momentos errados, em situações erradas, e nós nos arrependemos. A razão ela é simples, queridos, e Davi, ele nos diz aqui, de forma bem simples, clara, direta, o motivo de todas essas coisas. Somos pecadores, e pecadores pecam por natureza. Nós somos falhos, somos corruptos. Nós, por vezes, fazemos aquilo que Deus não se agrada. Por vezes, essa é a nossa natureza. A gente peca sem precisar fazer força para pecar. Nós erramos sem precisar fazer força para errar. Nosso coração, ele é inclinado, ele é veloz. Paulo vai dizer isso lá na carta aos Romanos. Ele é veloz, ele corre com pés ágeis para o mal e para o pecado. Assim é o nosso coração. Paulo vai dizer lá em Romanos capítulo 7, verso 18 e 19, eu sei que em mim, isto é, em minha natureza humana, não há nada de bom. Ele está fazendo coro aqui com Davi, no verso 5 do Salmo que a gente acabou de ler. Ele diz isso, pois quero fazer o que é certo, Paulo vai dizer, mas eu não consigo. Quero fazer o bem, mas eu não faço. Não quero fazer o que é errado, mas eu faço isso o tempo todo. É o que Paulo está dizendo aqui em Romanos, capítulo de número 7. Daí não é incomum a gente dizer ou ouvir várias vezes, podia ter feito diferente. Podia ter pensado diferente, podia ter falado diferente. Os salmos, eles são hinos, os hinos oficiais da igreja primitiva. Se cantavam os salmos. Nós ainda preservamos as melodias de algum, cantamos eles. Mas a igreja primitiva, ela cantava esses salmos. E os salmos era a expressão da fé, a expressão da crença, da teologia, das experiências cantadas de homens de Deus que escreveram e deixaram esses salmos narrados para cada um de nós. Nós aprendemos com eles, nós somos instruídos por eles. Eles mostram para nós a verdade do nosso Deus e eles também nos mostram como é um coração esmagado pela culpa. E o Salmo 51 é um desses salmos. É interessante o Salmo 51, que ele é um dos poucos salmos que a gente consegue identificar exatamente em que momento, no tempo e na história ele que foi escrito. São poucos os salmos que nós temos esse privilégio. O salmo que nós lemos, logo no início na nossa liturgia, é um desses. Quando Davi se fingiu de louco ali diante de Abimeleque. E aqui nós temos mais um momento. O salmo, ele nos dá o dia, ele nos dá o exato momento, o contexto em que Davi escreve esse salmo. Logo no verso 1 diz, ao mestre de canto, salmo de Davi, quando o profeta Natã veio ter com ele, depois de haver ele possuído Batseba. A gente sabe que esse texto, ele está narrado lá em 2 Samuel, capítulo de número 12, a partir do verso 1. O momento em que Davi, ele comete adultério com Batseba. Batseba, e esse momento na história de Davi, é muito conhecido de todos nós. O texto ele vai dizer que certa tarde Davi se levanta, depois do seu descanso, ele foi caminhar pelo terraço do palácio. Já começa tudo errado, porque Israel estava em guerra. Davi era rei de Israel. Ele deveria, como um bom rei, estar no campo de batalha, junto com o seu exército. Mas o texto diz que após o seu descanso da tarde, Davi se levanta e passeia pelos pátios do seu palácio. E o texto vai dizer que ele vê uma mulher, então ele pergunta, olha, quem é essa mulher? E dizem para ele, olha, é Batseba, filha de Eliã, esposa de Urias, o hitita. E o texto ele nos diz, então, que Davi, ele... através do seu pecado, ele olha aquela mulher e ele tem desejo por aquela mulher, ele se deita com aquela mulher, ele possui aquela mulher, é o que o texto nos diz, ele tem relações com aquela mulher. E a história continua dizendo então que após ele saber disso, a Batseba fica grávida.
Então, como se não bastasse o estrago do primeiro pecado, o coração de Davi, assim como o nosso coração, pecaminoso, rápido, ágil para cometer pecados, ele resolve então chamar Urias, buscar Urias lá do campo de batalha, para que Urias então em casa se deitasse então com sua mulher. Então podia se dizer que aquele filho era de Urias e não de Davi. Assim diz o texto. Porém Urias, como um homem honrado, um homem de responsabilidade, a palavra de Deus diz que ele se nega passar a noite em casa, tendo em vista que os seus companheiros estavam na guerra, lutando, sendo mortos. Ele então não dorme na sua casa depois de algumas insistências, e ele se permanece firme, ele se recusa, ele não vai para sua casa. E o texto então continua dizendo então que Davi, ele resolve então encaminhar Urias para a sua morte. Ele envia Urias com uma carta dizendo para que ali Urias fosse colocado na frente do batalhão. E o texto diz então que Urias morre em guerra. Agora, o que é interessante é que quando Davi fica sabendo da morte de Urias, veja o que Davi diz, lá em 2 Samuel, capítulo de número 11, verso 25, diz assim: diga a Joabe, comandante das tropas, que não desanime, a espada devora este, hoje aquele amanhã, lutem bravamente e conquiste a cidade. Davi não dá a mínima para a morte de Urias. Um pecado atrás de outro pecado, atrás de outro pecado. Assim é o nosso coração. A tentação, ela vem, ela se aparece diante de nós, ela nos seduz, ela nos arrasta, e esses desejos, Tiago vai dizer, lá na sua carta, no capítulo 1, verso 14 a 15, ele nos empurram, ele dá a luz ao pecado nos nossos corações. Assim somos nós. Assim a palavra de Deus diz que nós somos. Porém, a história continua. Urias está morto. Davi desagradou o Senhor. Davi desobedeceu a Deus. Aos olhos de todo o povo parecia que estava tudo resolvido. Ninguém vai saber de nada. O meu pecado foi encoberto. Mas eis que surge então o profeta Natã e ele confronta o coração de Davi com uma parábola. Confronta aquele coração. Expõe o pecado daquele coração. Expõe as fraquezas daquele coração. Você, Davi, desprezou a palavra do Senhor. Você fez algo horrível. Foi o que o profeta Natã disse para aquele homem naquele dia. E o texto diz então que Davi, ele indignado, quebrantado, ele confessa o seu pecado. Eu pequei contra o Senhor, Natã. Eu pequei contra o meu Deus. E ele escreve o salmo que nós acabamos de ler nesse momento, confessando o seu pecado, expondo o seu pecado, expondo as suas fraquezas, rasgando o seu coração. Eu pequei contra o Senhor, pequei contra ti somente, fiz o que é mal perante os teus olhos. Fiz o que é mal perante os teus olhos. A palavra de Deus, ela nos diz algo interessante. 2 Samuel, capítulo 12, após ser confrontado, então Davi diz assim a palavra, confessou a Natã: pequei contra o Senhor. Natã respondeu: sim, mas o Senhor o perdoou. É interessante que pode ser que você, ouvindo essa história de Davi, e como muitos outros, ao ouvir a história de Davi, fique indignado, mas agora com Deus. Como Deus pode perdoar um homem desses? Como Deus, que é justo, santo, perfeito, perdoa um homem desses, que adulterou, assassinou, mentiu? Como Deus pode fazer tudo isso? Como Deus pode? O justo juiz, o nosso Deus, santo, absolve Davi do seu assassinato,
absolve Davi da sua mentira, absolve Davi do seu adultério. Deus é justo, mas Ele também é o justificador. Deus, Ele é santo, mas Ele é também aquele que santifica. O apóstolo Paulo, séculos depois, ele explica como Deus pode ser, ao mesmo tempo, juiz, justo, mas ao mesmo tempo um amoroso justificador. Aquele que perdoa, aquele que salva, é aquele que restaura. E talvez nós, ao olharmos para essa explicação do apóstolo Paulo, nós podemos nos deparar com o escândalo maravilhoso da graça de Deus, que sim, a graça do nosso Deus, ela é escandalosa, ela é poderosa. Paulo vai dizer em Romanos capítulo 3, verso de número 25 e verso de número 26, veja o que a palavra do Senhor nos diz. Romanos 3, 25 a 26, diz o seguinte: a quem Deus propôs no seu sangue, como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para Ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Cristo Jesus. Em outras palavras, queridos, apesar dessa indignação que talvez eu e você podemos ter, o que a palavra de Deus nos mostra aqui é que o nosso Deus, nos seus decretos eternos, desde os tempos de Davi, na verdade desde os tempos de Adão e Eva, através dos séculos, até a morte do seu filho, até que Jesus Cristo fosse ali naquela cruz pregada, morresse no lugar de Davi, de todos aqueles que creem em Cristo Jesus como Filho de Deus, para que a fé, e pela fé na misericórdia de Deus e nessa obra redentora e futura que o próprio Deus faz, Ele nos une com Cristo Jesus na sua morte, com graça, com misericórdia e com salvação. É isso que Ele faz. Assim então, queridos, nessa mente onisciente, soberana do nosso Deus, os pecados de Davi agora foram contados como os pecados de Cristo. Os meus pecados foram contados como os pecados de Cristo. Os seus pecados foram contados como os pecados de Cristo. E a justiça de Cristo foi contada como a minha justiça, como a sua justiça, como a justiça daqueles que creem e confessam Ele como seu único e suficiente Salvador. É isso que Deus faz. Esse é o escândalo da graça e da obra redentora do nosso Deus. Experimentamos desse amor maravilhoso, desse Deus como nosso Abba, como nosso Pai, como nosso justificador, porque Ele, desde a fundação do mundo, Ele já levanta o seu Filho, Jesus Cristo, para que morresse, pagando o meu preço, o seu preço, o preço dos nossos pecados e das nossas falhas. Então, quando Deus olha para cada um de nós, agora em Jesus, Ele vê a obra do Filho dele, e não mais a nossa obra. Ele vê o poder e a justificação do Filho dele, não mais a nossa obra pecaminosa, podre, corrupta, como a de Davi. Nos indignamos com Davi, mas em Davi poderia ser eu, poderia ser você. Poderíamos nos indignar com a história do João, da Maria, do Roberto, do Paulo. Mas os meus pecados foram contados como pecados de Jesus Cristo. Por isso Deus agora, Ele não pode
por causa dessa obra maravilhosa de Jesus Cristo, Ele agora, por causa de Cristo, Ele me conduz em salvação. Deus agora, Ele pôde se conter e não mais castigar Davi pelos seus pecados, porque Cristo pagou o preço. Ele não pode mais me castigar pelos meus pecados, eu não posso mais ser condenado, porque Cristo pagou esse preço. E isso foi de uma vez por todas. Por todas. Não há mais penitência, não há mais nada a ser feito. A obra dele foi feita de uma vez por todas e eternamente. A obra de Jesus Cristo, Filho de Deus, ela é escandalosa o bastante. É o justo morrendo pelo injusto. É aquele que não tem pecado morrendo por pecadores. É aquele que é santo e irrepreensível morrendo pelos corruptos. Esse é o escândalo da graça de Deus. Esse é o escândalo da cruz de Jesus Cristo. O que nós aprendemos aqui, queridos, o que nós vemos com cada uma dessas canções que foram cantadas aqui esta noite, é que nós temos um Deus maravilhoso e que nos chama a viver com Ele, a ter uma experiência com Ele. Mas essa experiência, ela se inicia quando eu e você nos curvamos diante do senhorio, da santidade, da graça desse Deus. Reconhecendo quem nós somos. Reconhecendo que somente por Ele os nossos pecados são perdoados. Reconhecendo que somente pela graça dEle, eu e você fomos justificados. Só por Ele. Só por Ele. Essa experiência, ela se inicia quando nós nos curvamos diante de Jesus Cristo. Como nós cantamos, nos dobramos os nossos joelhos diante dEle, e a Ele clamamos por socorro, porque só Ele pode sim nos socorrer, só Ele. Qualquer que seja o meu pecado, o seu pecado, 1 João 1,7 diz que o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado, seja qual ele for, seja qual ele for. Se nós afirmamos que nós não somos pecadores, a palavra diz que enganados nós estamos. Davi, ele diz que todos nós nascemos em pecado. Todos nós. E todos nós carecemos da graça de Deus e da misericórdia do Senhor Jesus. Então eu gostaria de convidar você essa noite a curvar sua cabeça e a colocar a sua vida diante de Jesus Cristo. Talvez você, assim como Davi, tenha vivido uma vida completamente depravada, afastada de Deus. Talvez você ainda não experimentou dessa graça maravilhosa de Jesus Cristo, dessa salvação que só Ele pode nos dar. Ou talvez você e sua vida de pecado tem precisado orar, assim como Davi orou: Deus, restitui-me a alegria da salvação. Os meus pecados são numerosos. E a alegria de ser um salvo no Senhor, ela tem enfraquecido dentro do meu coração. Eu preciso de um renovo. Eu preciso de uma energia nova. Restaura, me livra, me perdoa, em nome de Jesus. Feche seus olhos, queridos, eu gostaria de orar por você. Gostaria que você colocasse sua vida diante do Senhor nesse momento.